Ei, crianças, que confusão que Teca e Lilica arrumaram. O que será que está acontecendo com essas duas? São tão amigas. Pois é, eu sei que Teca me chamou para contar uma história. Elas já estão sentadinhas ali para ouvir. E eu vim contar, porque eu conheço essa história, uma história muito bonita, a história da boneca que cresceu. Mas eu quero entender por que Teca quer tanto que eu conte essa história. Eu vou contar porque é uma história muito bonita. Essa história não está aqui, ó, na palavra de Deus, mas é uma história que acontece sempre na vida de algumas pessoas. E o versículo de hoje que nós vamos descobrir daqui a pouco está aqui, ó, em Números, um versículo maravilhoso, onde fala que o pecado não pode ficar escondido, o pecado não fica escondido. E hoje nós vamos descobrir que história é essa. Mas antes nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar todos juntos agora? Papai do Céu, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, pelo seu amor e pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Continua nos ajudando e que possamos sempre fazer a sua vontade. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Antes eu quero cantar uma música muito legal que vocês também já conhecem. Vocês podem me acompanhar com a letra aí, tá? É fácil de entender, tão claro como a luz. Vamos lá? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. De novo, é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Amém. Criança sem demora, aceitai a Jesus como seu Salvador. E aí você vai tirar todas as coisas ruins da sua boca, da sua mente, da sua vida. Vamos cantar Mentirinha, não, não, não. Vamos lá? Minha língua já tem dono, que é Jesus Cristo. Mentirinhas, não, não, não. Minha língua já tem dono. Nomes feios também não. É de Deus meu coração. Que fácil! Vamos de novo. Mentirinhas, não, não, não. Minha língua já tem dono. Nomes feios também não. É de Deus meu coração. É de Deus nosso coração. Nosso coração deve pertencer a Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas que recebem Jesus em seu coração têm os seus pecados perdoados. E aí a mentirinha, os nomes feios, os pensamentos ruins, as coisas ruins não vão estar na sua vida mais, porque agora você tem Jesus no coração. A nossa história de hoje é uma história muito bonita, é a história da boneca que cresceu. Olha que legal! E eu quero apresentar para vocês duas pessoas, dois personagens. Quero apresentar para vocês a Rosana e o Ricardo. Eles são gêmeos, mas eles não são gêmeos iguais, porque eles estavam na barriga da mamãe, todos dois juntos, mas cada um estava dentro de uma bolsinha. Então por isso que eles são gêmeos diferentes. Essa é a Rosana e esse é o Ricardo. E já se aproximava o aniversário dos gêmeos, o aniversário deles, e eles estavam muito felizes. A dona Ana e o seu José também estavam muito felizes. A dona Ana e o seu José eram os pais de Ricardo e de Rosana, mas eles não tinham muito dinheiro. Eles viviam lá na roça, eles viviam do que eles plantavam. Mas eles tiveram uma ótima ideia. Não temos como comprar um presente caro, então você, dona Ana, vai fazer o presente de Rosana, bem bonito, e eu
vou fazer o presente de Ricardo com aquilo que a gente tem. Então eles começaram a pensar e planejar uma festa muito simples. Chamar os vizinhos ali de perto do sítio deles, fazer aquelas comidas gostosas e fazer uma festa bem legal. O senhor José ia ficar por conta das brincadeiras, ele era muito bom nisso. À noite, ele sempre sentava com os filhos deles e fazia jogos bíblicos. Era uma forma deles aprenderem a Bíblia e também conhecer várias coisas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Ele fazia isso quase todas as noites. Então ele já começou a planejar as brincadeiras da festa. Dona Ana, então, começou a fazer o presente de Rosana. Sabe como Dona Ana fez? Ela pegou um saco onde ficava o arroz, um saco todo furadinho. Ela foi lá, pegou, cortou os bracinhos, as perninhas, o rostinho. Logo ela já tinha o molde da boneca. Pegou uns panos, uns retalhos de uns vestidos velhos e fez um lindo vestido. Foi lá numa carteira velha que tinha, tirou todo o couro e fez o sapatinho da boneca. O chapéuzinho ela também fez com as roupinhas e ela fez os olhinhos, tudo direitinho. Mas faltava alguma coisa, faltava encher a boneca. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e pegou arroz com casca ainda e encheu a boneca para a boneca ficar cheinha. E aí quando o seu José viu que Dona Ana já tinha acabado a boneca, ele falou: gente, eu preciso correr e fazer um brinquedo para o Ricardo. Ele então fez um lindo patinete para Ricardo, um patinete feito de madeira, com as rodinhas de madeira que ele conseguiu fazer. O seu José era um excelente carpinteiro. Ele então fez muito bonito. Os gêmeos ficaram muito felizes, crianças. Eles estavam muito alegres, muito mesmo. E então, certo dia, depois que já tinha acontecido a festa e todos eles se divertiram, o Ricardo e a Rosana estavam brincando. O pai deles plantava feijão, estava na colheita de feijão. Ele então colheu e colocou tudo certinho no cesto, tudo direitinho. Ricardo e Rosana começaram a brincar, correndo um atrás do outro. O Ricardo, sem querer, esbarrou no cesto de feijão e derrubou todo o feijão no chão. Todo! Que susto que ele levou! Quando o senhor José viu o que tinha acontecido, ele então chamou e falou: Ricardo, o que você fez? Você derrubou o feijão todo no chão. E Ricardo falou assim: papai, não fui eu. Ah, campeão, seu cachorro levado, foi você, né? Ricardo falou desse jeito. Seu José falou assim: mas foi o cachorro? Então Rosana veio e falou: olha, Ricardo, você sabe que não foi o campeão que fez isso é muito feio. Então o Ricardo virou para a Rosana e falou: sua dedo duro, fica falando o que eu fiz. O pai deles então falou: Ricardo, você contou uma mentira, isso não é certo, você pode ir para casa, deixe só a sua irmã aqui. E eu não quero você brigando com a sua irmã, porque isso é muito feio. Você errou, Ricardo, você não deveria ter contado mentira. Ricardo, então, foi para casa e já pensou logo um jeito de fazer alguma coisa com a sua irmã. Ele queria se vingar de sua irmã, mas ele ficou pensando: o que eu vou fazer com ela? Aquela dedo duro. Olha, crianças, como o pecado é feio. E então Ricardo logo pensou: eu vou pegar aquela boneca. Vou pegar a boneca de Rosana, já sei o que eu vou fazer com ela. Ricardo correu, pegou a boneca, foi atrás da casa e plantou, abriu um buraco, enterrou a boneca lá dentro. A Rosana ficou tão triste, Rosana chorava dia e noite atrás da boneca. Ricardo então chegava e falava assim: minha irmã, você quer que eu te ajude a procurar a sua boneca? Vamos, eu vou te ajudar. E ninguém achava. Como Ricardo estava fingindo, que coisa feia. Ricardo contou mentira, escondeu a boneca da irmã dele e depois ainda ficou fingindo que estava ajudando. Certo dia, eles foram para a igreja. E lá no culto de manhã, porque eles não perdiam a escola dominical. Toda a escola dominical, eles estavam lá.
todo culto, eles estavam lá. Era uma família que amava muito a Deus. E então, um certo dia eles estavam na escola dominical e o pastor começou a pregar. O que foi, Bíblia? Bíblia se mexendo, o que foi? Peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro. O que essa Bíblia tem? Ela quer me mostrar o versículo que o pastor começou a pregar. Muito obrigada, Bíblia, você está muito esperta, hein? Olha só o versículo, está lá em Números 32, 23, tá aqui, ó, na palavra de Deus. E como Tistela sempre fala, se está na palavra de Deus é porque é de verdade. Olha o que diz esse versículo. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Foi esse versículo que o pastor pregou. E Ricardo começou a ficar inquieto no banco. Começou a ficar inquieto. Ai, esse versículo, o pastor está pregando para mim. Será que ele sabe da história da boneca? Será que ele sabe o que eu fiz? Não acredito. Quem será que contou para ele? Quem será que viu? E esse versículo ficava na cabeça de Ricardo e o pastor falou, olha, nada fica escondido, o pecado não fica escondido, o que nós devemos fazer é não pecar, e se pecarmos nós devemos confessar para ter o perdão. Ricardo então foi para casa com aquilo na cabeça. Ricardo já não conseguia dormir mais, porque ele pensava nisso o tempo todo, até que um dia ele parou e ficou pensando, poxa, mas eu acho que ninguém nunca vai descobrir isso. Eu sei que meu coração está doendo e eu preciso confessar, mas ninguém vai descobrir porque eu já fiz de conta que eu estou ajudando a procurar. Até que um dia alguém bateu na porta. Quem é? Era o vizinho. O vizinho havia chegado para visitar. E ele então chegou e falou, ô seu José, que plantação é aquela estranha que você está fazendo lá atrás da sua casa? E o seu José falou, eu não estou plantando nada de diferente, então continuo plantando feijão, meu arroz. Não, tem algo diferente lá atrás, uma árvore diferente e com formato muito estranho. Seu José e Dona Ana então ficaram muito curiosos e correu todo mundo, toda a família foi lá para trás. Quando eles chegaram lá atrás, olha só o que tinha lá atrás. Uma boneca, a boneca havia crescido. Quando o Ricardo olhou, o meu pecado foi encontrado, encontraram o meu pecado, eu não acredito, meu pecado. Deus mostrou o pecado, Deus mostrou o pecado. Na realidade, crianças, o que tinha dentro da boneca era arroz com casca. Quando o Ricardo plantou, caiu a chuva, o sol, o que aconteceu? Cresceu o arroz, só que ele cresceu em formato da boneca, porque ele estava dentro da boneca. Então Ricardo aquele dia entendeu que Deus não deixa o pecado oculto, que Deus mostra que nós não podemos fazer isso é mal, isso é ruim. Deus não gosta do pecado. O Ricardo então, quando viu ali, quando a Rosana viu, ficou feliz porque ela viu que era a boneca dela. Ricardo então, ele falou para a família, olha, fui eu que fiz isso. E Rosana então ficou tão triste com o Ricardo, tão triste, mas o pai deles falou, olha Ricardo, você precisa fazer algo, você precisa confessar o seu pecado, você precisa tirar o pecado da sua vida, o pecado que está no seu coração. Não é certo você fazer isso e você precisa confessar. Jesus morreu na cruz por você e somente pelo sangue de Jesus, pelo derramamento de sangue de Jesus, como diz lá em Hebreus 9:22, somente com derramamento de sangue é que pode ter perdão do pecado. Você precisa fazer isso agora. Então, Ricardo foi lá e orou, ele confessou a Deus o que ele havia feito e pediu perdão e nunca mais Ricardo veio pecar. Ricardo pediu perdão a Deus e disse, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso, eu confesso que eu errei, eu contei mentira, eu fingi, ainda quis me vingar da minha irmã, e isso não é certo, porque o Senhor morreu na cruz por isso. E então, quando o Ricardo fez isso, crianças, o coração dele
ficou limpinho, porque ele havia sido perdoado por Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É isso que Jesus fez no coração de Ricardo. Sabe, a Rosana também estava muito triste. Ela então entendeu que precisava perdoar o seu irmão. A Rosana já tinha Jesus no coração dela. Então ela fez o quê? Ela cresceu na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque ela entendeu que ela precisava perdoar. Quando alguém faz alguma coisa com a gente, nós precisamos perdoar, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz isso, que precisamos dar perdão. Nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. E quando nós perdoamos, é uma prova de amor. E assim, crianças, o Ricardo e a Rosana poderiam ir para o céu, assim como nós. Nós também somos todos pecadores, mas quando confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos diante de Deus, nós temos uma oportunidade de ir lá para o céu, porque Deus nos amou. Jesus disse assim, que ele estava indo para o céu, mas que ele ia preparar um lugar para todo mundo. Ele ainda disse assim, se não fosse verdade, eu não estaria dizendo isso. E Jesus não é mentiroso, ele foi preparar um lugar no céu para todos que receberem o sangue dele, para todos que confessarem a Jesus como Salvador. Eu espero que vocês tenham aprendido uma grande lição, porque a tia Estela aprendeu. Será que a Teca e a Lilica aprenderam? Tomara que elas tenham aprendido, porque essa lição é uma lição verdadeira. Se você hoje ainda tem em seu coração algo que você precisa contar, confessar para Deus, faça isso agora, bem quietinho no seu canto, não precisa chamar ninguém. Confesse a Jesus todos os seus pecados para que eles sejam perdoados. E se você precisa perdoar alguém, faça isso agora. Não fica guardando no seu coração, porque isso é muito feio. E isso pode tirar aquilo que é mais lindo que tem na nossa vida, a presença de Jesus. Porque Jesus não habita no meio do pecado. Então vamos perdoar as pessoas, vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão e vamos confessar os nossos pecados. Vamos orar? Papai do céu, eu confesso que eu sou um pecador e que eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados, que eu possa viver uma vida que te agrada e que um dia eu possa habitar no céu junto com o Senhor. Muito obrigado por essa linda história e que eu possa a cada dia aprender mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus eu te oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém, crianças? Então tá bom, contei a história que Teca pediu, já está contada essa história linda. O que será que essas duas o que será que vai acontecer com essas duas agora? O que será que elas vão resolver? Vamos ver o que aconteceu? Um beijo, tchau, crianças!